Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 8. Embora nós tenhamos cantado um cântico que é totalmente baseado no Salmo, ainda assim o Salmo é mais perfeito, né? Tem muito mais coisas a se ver e se aprender. Salmo 8 tem por título aqui a glória divina e a dignidade do Filho do Homem, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Começa assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Os expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos orar? Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, porque tu falas aos nossos corações. Tu nos habilitas, Senhor, a poder nos chegar a ti e poder te louvar e te adorar, reconhecendo, Senhor, de onde vem toda a boa dádiva que nos sobrevém, sabendo que tu ouves nossas orações e tu atentas para o teu povo, e tu nos trata com misericórdia, com justiça também e com misericórdia e graça. E por isso, por conta dessa graça, nós estamos aqui na tua casa. Age, Senhor, com misericórdia de nós, para que possamos entender a tua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A gente já fez um panorama breve, né, do livro de Salmos, e eu disse que aos poucos a gente vai tratando do livro todo, a partir de que a gente vai vendo também sobre o livro de Salmos, tá? Uma das coisas que a gente falou no início foi sobre essa divisão que tem em todo o livro de Salmos em 5 livros, reunindo blocos. Uma outra coisa que até a gente já viu em parte em outros salmos é que os salmos, eles se referem, né? Tanto eles são cânticos, nós já vimos isso muito claramente. Aqui fala, segundo a melodia, os lagares. Vimos em outros que dizia ao mestre de canto. Então, eram salmos que eles eram direcionados para o cântico realmente, e alguns diziam de onde algumas coisas relacionadas à música, à musicalidade daquele salmo em específico, né? Sabemos também que os salmos são orações. Nós vimos isso e vemos claramente que os salmos, eles falam diretamente com Deus. E até em alguns salmos, como aqueles salmos de confiança, ele nos ensina a orar. Isso também é um propósito do livro de Salmos, tá? Eles são orações. Ao mesmo tempo que são cânticos, são também orações. Porque, claro, os cânticos que nós cantamos, os hinos que entoamos, a quem nós estamos cantando e entoando os cânticos? É a Deus. Então, se tratam também de orações. Por isso que no livro de Salmos, nos salmos que nós estamos vendo e nos que nós vamos ver também, tem coisas muito humanas, como as perseguições que se passavam, as aflições que se passavam, pecados cometidos e aquele sentimento de dor, e de dor mesmo por conta do castigo, do peso da mão de Deus, né? E o clamor por arrependimento é muito próprio de uma oração. Nossas orações são muito parecidas com os salmos. Então, os salmos nos ensinam também a orar. E essa é uma característica muito importante dos salmos, e nós não podemos perder isso de vista. Também são cânticos, e os cânticos são direcionados ao Senhor, mas também são orações. E as orações, elas são feitas por quem? Por aqueles que são servos, aqueles que são servos do Senhor. De forma que, assim como a Bíblia toda ela é cristocêntrica, ou seja, ela aponta para Cristo,
os salmos também são assim. E essa é mais uma das características dos salmos, porque eles são orações que são direcionadas para Deus. Então, Deus é o alvo daquele salmo que está sendo orado, que está sendo cantado. O louvor é a Deus, a petição é a Deus, o pedido de misericórdia, o pedido de confiança, tudo é para Deus. E ele também, no caso, Cristo, tá? Deus na figura também de Cristo. E também ele é feito por Cristo. Por isso, vários salmos, a gente vai ver lá no Novo Testamento, se referindo àquele salmo, Jesus citando aquele salmo, ou alguns dos apóstolos ou escritores do Novo Testamento se referindo a determinado salmo como sendo referente a Cristo, como nenhum dos seus ossos serão quebrados, as vestes repartindo as suas vestes. Quando a gente lê o Salmo, a gente não pensa que está se falando de Cristo. A pessoa que escreveu o Salmo, com certeza, não estava vendo o que iria acontecer. Mas o Salmo, em última análise, ele é feito por Cristo. Por que eu digo isso? Porque, sim, quando a gente vê o Salmo, a gente vê sentimentos humanos aqui. E eles, de fato, foram escritos por humanos. Como Cristo também era humano, tá? Mas por alguém histórico, Davi, Moisés, Asaf, alguém que estava vivenciando alguma coisa, escreveu. Mas muito do que é escrito não se atribui em última análise a eles, mas sim a Cristo, porque Cristo é o servo sofredor. Cristo é o servo perfeito. Cristo é exemplo perfeito de humildade. Quando se fala em castigo, em peso de mão, em arrependimento, tudo isso, a gente pensa em Cristo. Por quê? Porque Cristo pecou? Não. Mas Cristo foi aquele em que foi despejada a ira completa de Deus. Então, esse é mais um sentido dos salmos que nós temos que ter em mente. Quando a gente lê, a gente consegue, dependendo do que estamos vivendo e passando, a gente consegue se identificar, porque de fato, os salmos eles são como um reflexo de nossa alma, e a gente consegue se identificar muito bem. E isso também é o papel do salmo, de trazer a gente esse sentido, de que ele reflete o que eu sinto. E nesse sentido também você tem que pensar que Cristo sentiu o que você sentiu, por ele ser aquele servo sofredor. Então, o salmo ele é uma oração de Cristo para ele mesmo, como ele sendo o alvo para quem é direcionado e aquele mesmo que fez a oração. Quer falar? Exato, porque eles são proféticos, os salmos são proféticos. Por isso eles apontam para Cristo. Existe sim a aplicação para a minha vida, como todos os textos bíblicos, né? Mas ele, em última análise, se refere a Cristo. E a gente vai ver isso nesse salmo, apesar de que a gente já viu também, só não especifiquei tão bem assim, dizendo o que estava falando, mas sim, os salmos trazem esse propósito também, tá? Que de ser Jesus, tanto o autor como o alvo, porque ele tanto é o servo, como ele é o rei, como ele é o Senhor, né? Ele é aquele que fala e aquele para quem se fala. Cristo está aqui, tá? E alguns comentaristas já vão dizer que o fato de ser escrito ao mestre de canto, a gente sabe que alguns salmos são enviados ao mestre de canto porque vai ser os salmos que são usados no cântico no culto de Israel. Segundo a melodia, os lagares, eles comentam os lagares como já se referindo a Cristo. Por quê? O que é um lagar? A gente lembra quando falou de Gideão. O lagar é onde se pisa as uvas, né? Para você criar o vinho. Também traz, e a gente sabe que o vinho, também na Bíblia, ele traz o significado de sangue. E quando se pensa nisso, do sangue na Bíblia, a gente pensa em quem? Do sangue de Cristo sendo derramado. Então já é um indicativo de que esse salmo se refere também a Cristo, certo? Alguns comentaristas vão dizer isso. E com muita propriedade. Então, a gente vê pelo corpo do salmo que existem algumas passagens que, como todo salmo, eles são poesias, e nós vamos ver aqui partes dessa poesia. Por exemplo, a gente vê que, primeiramente, a temática, a gente consegue identificar muito bem. Tudo que nós cantamos aqui também estava muito relacionado a isso.
as coisas que Deus criou, a sua soberania, o seu poder. Quando ele diz, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, fala que contempla o céu, a lua e as estrelas, obras dos teus dedos. Veja, ele fala da criação do Senhor. Ele fala também do ser humano, que quando ele contempla todas essas coisas maravilhosas que tem na natureza, e as coisas que vão além do que o ser humano pode dominar, né? Pode ter acesso, como a lua e as estrelas, ele vai ver o que é o homem. Que é o homem para que dele te lembres? Mas, no entanto, Deus dotou o homem de glória e honra, coroou o homem do ser humano de glória e honra. Deu domínio sobre os animais domésticos, os animais selvagens, as aves, toda a natureza. E aí, esse salmo trata disso. Tratando de sua poesia, daquilo que nós já estudamos também em escola dominical, vemos aqui alguns paralelos interessantes da própria poesia, como, por exemplo, o primeiro versículo, se vocês atentaram, é igual ao último. O primeiro versículo diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o versículo 9 vai dizer exatamente a mesma coisa. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Fazendo como que um círculo. Ele voltou ao ponto inicial, fechadinho, né? Tá tudo aqui. Ele também faz uma... O que foi? Acharam aí? O 8? 8.1 e o 8.9. Tá. Aí ele também faz um paralelo entre uma coisa humana e uma coisa de Deus. Uma coisa física, que na verdade Deus é espírito. Mas ele traz um elemento, essa linguagem, né, de como que Deus tivesse corpo para que possamos fazer esse paralelo. Ele fala no versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, veja, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas, ele continua, certo? Ele fala dos dedos de Deus. Sabemos que Deus é espírito. Deus não tem corpo. Mas ainda assim, isso chama-se de uma linguagem me ajudem, fugiu. Teofania? Não. Lembra? Não, tá fugindo. Tá mais os irmãos entenderam. É aquele para descrever algo para que nós entendamos, certo? Sabemos que Deus não tem dedos, mas ainda assim essa linguagem ela nos traz esse entendimento. E ao mesmo tempo que ele fala dos dedos de Deus, ele vai falar de alguma coisa do ser humano, alguma parte do corpo do ser humano. Ele fala, deste-lhe domínio sobre... Falando do ser humano, versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Aos pés de quem? Do ser humano. Ele fala dos dedos e das mãos de Deus e fala dos pés dos seres humanos. Esse paralelo é interessante, porque nós sabemos até, veja como a linguagem poética do Salmo ela é muito forte. Sabemos que as coisas foram criadas todas por Deus. De que forma? Deus fez o que para as coisas surgirem? Ele falou palavras. Ele não usou as mãos, né? Ele falou. Mas o Salmo ele traz essa ideia de mãos, porque é como que fosse um artesão. Deus fez as coisas nos mínimos detalhes. Ele usou seus dedos, as minúcias. Ele foi cuidadoso em toda a sua obra, em toda a criação. E aí isso mostra o cuidado do Senhor, o planejamento do Senhor, como foi pensada a criação, como ela foi estruturada. Deus fez tudo com muito amor. E ele deu o domínio de todas essas coisas que foram cuidadas, pensadas, trabalhadas por ele deu para o ser humano. E onde o ser humano coloca essas coisas? Dos seus pés. A imagem é totalmente diferente, né? A autoridade dessas coisas Deus colocou sobre os pés dos seres humanos. O ser humano, ele subjuga essas coisas. Ele usa a sua maneira. E também traz uma imagem totalmente inversa, não é? De que um cuidado porque foi colocado pelas mãos e o outro coloca nos pés. É uma forma até violenta, não é? Quando se refere aos inimigos, vencer os inimigos é colocar os inimigos por debaixo dos seus pés. Mas essa autoridade
transmite a ideia de que, sim, ao ser humano foi dado a autoridade sobre as coisas que Deus criou para que ele fizesse com ela o que ele quisesse. E aí todas as coisas pertencem então aos seres humanos porque Deus deu esse domínio, coroou o ser humano sobre toda a sua criação para que ele tivesse domínio sobre todas essas coisas. Então isso faz parte, esse paralelo, certo? Ele faz parte da poesia do Salmo também. Vemos também esses paralelos em contrastes do versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Outras passagens, tá? E outras traduções também vão trazer assim: quero sentir tua majestade celeste com a boca de crianças de peito. O Mateus 21:16, Jesus se refere a esse salmo. Aquele texto que diz, da boca de pequeninos tiraste o perfeito louvor. Ele está citando esse salmo também. Parece muito diferente do que está aqui, não é? Mas a ideia é justamente essa dos contrários. Enquanto os inimigos são fortes, arquitetam, eles se preocupam em fazer mal, em criar planos, né, em seu poderio militar, Deus fortifica quem? Crianças de peito. Não são os mais sábios, não são os mais fortes, não são aqueles mais habilidosos, mas da boca de pequeninos e crianças de peito, o Senhor suscita força. E, se referindo também ao que Cristo falou, ao louvor, tira deles o perfeito louvor, porque ele fortalece os pequenos, que não necessariamente é pequenos, crianças aqui, tá? Não é só a eles, mas todo aquele, no mesmo sentido daquele texto que fala que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. É no mesmo sentido, que daquele que é frágil, daquele que é impotente, daquele que não sabe, dali o Senhor suscita força para que prevaleça sobre os inimigos, e assim os inimigos são derrotados. Perceba que nisso tudo ele está mostrando, nesses paralelos também na poesia, está mostrando o que Deus faz e quem Deus é. Alguns comentaristas eles chegam a afirmar até que esse salmo ele traz muitos elementos de mitologias cananeias, como Baal, se referindo a mitologias dos deuses Baal, Azera e outros, coisas que, claro, a gente desconhece essas mitologias, mas no sentido de que mostrar que Deus é superior a todos esses deuses que eram citados lá. Porque Azera, na mitologia lá cananeia, ela era esposa de Baal e ela amamentava, ela na sua imagem de escultura, ela tinha muitos seios para representar a fertilidade, para representar a força que ela dava aos seus adoradores. Por isso também esse texto vai falar que não é ela que fortalece, mas é o Senhor que fortalece. Trazendo nesse salmo, então, um contraponto com a cultura da época e a religião da época em que foi escrito, dizendo que não são os outros deuses são fracos. Os inimigos, que são esses outros deuses, eles não têm poder algum, mas sim o Senhor é que traz a força, e esses inimigos são envergonhados e derrotados diante até de crianças de peito, que o Senhor tirou o louvor e suscitou força neles, certo? Mostra, quando ele diz até no início, e também no final, né? Ó Senhor, Senhor nosso. Veja que o Senhor, na sua Bíblia aí, está com todas as letras maiúsculas, né? O primeiro Senhor. Ó Senhor, todas as letras maiúsculas. E depois diz, Senhor nosso. Ele está já com... Aqui está tudo maiúsculo. Mas na sua Bíblia deve estar certinho, tá? Tem o Senhor, primeiro Senhor, todo maiúsculo. E depois tem só Senhor com a primeira letra maiúscula. No original, esse Senhor com todas as letras maiúsculas é o nome... É o nome de Deus, realmente no nome da revelação, o que nós conhecemos por Yahvé, aquele que, o nome impronunciável entre os judeus, que eles tinham todo o cuidado para escrever, trocava a pena, se purificava para poder escrever esse nome. É o nome do Deus da aliança, o Deus que se revelou. É como que esse Deus é a identidade dele, certo? Enquanto o Senhor, o segundo Senhor, que só tem a primeira letra maiúscula, só tem o S, ele é Senhor no sentido de Deus. Que é a palavra aí já não é mais Yahvé, mas é Elohim.
E essa palavra Elohim também se refere quando vai falar de outros deuses. Baal, e como sendo um falso deus, também se usa a palavra Elohim. Por isso, quando o texto diz, ó Senhor, Senhor nosso, ele como diz, ó Senhor, aquele Senhor da revelação, meu Deus. Ou seja, enquanto os outros povos têm vários deuses, eles têm os seus deuses. Yahvé é o meu Deus, é o Deus da revelação, o Deus da aliança. Esse Senhor é aquele que está comigo. Esse Senhor é que é magnífico em toda a terra e tem um nome que é magnífico sobre toda a terra. Esse Senhor, não os outros. Por isso, esse texto também traz um contraponto que para nós se perde na tradição, mas para o povo de Israel tem grande significado, principalmente daquela época, porque ele evocava os outros deuses que eram cridos pelos povos pagãos, mas que não eram nada diante desse Deus da revelação, que é magnífico, que fortalece o fraco, que criou todas as coisas, que criou com esmero e trabalhou e pensou em tudo que foi criado. Então, isso tudo está aqui. Alguém ia falar alguma coisa? Isso, obrigado. Antropomorfismo foi aquilo que a palavra que a gente não achou antes, né? Antropomorfismo, ou seja, atribuir a Deus uma forma humana, né? Antropomorfismo, ou seja, forma humana para que nós possamos entender, tá? Quando eu falei dos dedos de Deus, Deus não tem dedos, ele é espírito. Mas então usa-se uma linguagem antropomórfica para que a gente possa entender, certo? Atribuindo ao Senhor elementos humanos, físicos, né? Humanos. Como tem outras passagens também que fazem isso. Os pés do Senhor, a boca do Senhor disse. Isso tudo é se referindo a isso. Tá? Então, nesse texto, a gente vê ele mostrando o Senhor como sendo um Deus pessoal, que se revela ao seu povo, que é grandioso, ele é poderoso, ele cede força aos fracos, rejeitando, então, diminuindo os outros deuses. E aí, nesse pensamento também dos deuses falsos, também se aplica não apenas a entidades falsas, mas também, quando ele se refere a inimigos, aquelas pessoas que servem a esses deuses falsos. Ou seja, pecadores rebeldes que não se prostram e adoram a esse Deus. Não se rendem a esse Deus e continuam, mesmo assim, mesmo sabendo, né, do poder do Senhor, preferem ficar com as suas deidades falsas. Esses também são tidos como inimigos do Senhor, porque eles, na verdade, são rebeldes. Nós temos isso muito próprio, muito próximo nosso, porque nós estamos vendo isso na escola dominical, quando a gente vê Moisés falando a Faraó. E todos os sinais mostram que Deus é superior a todos os deuses do Egito. E ele é humilhado. Todos os deuses ali que representavam as suas deidades falsas, eles vão ser humilhados. Faraó sofre na sua carne, sofre na sua família, sua terra, seu império, tudo sofre, mas ainda assim ele não se rende ao poder do Senhor. Ele continua adorando os seus deuses. Então, nesse mesmo sentido, tanto qualquer entidade de adoração que se tenha, quanto os seus adoradores se tornam como inimigos do Senhor. E no cerne de tudo isso, né, a gente tem uma pergunta que é a principal. O que é o homem diante de tudo que Deus fez? O que é o homem? Ele fala lá no versículo 3. Quando contemplo os céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, veja que traz uma imagem de como se tivesse numa noite alguém, sei lá, olhando na beira do mar ou no campo, olhando para o céu, refletindo e vê que coisa maravilhosa. Como muitas vezes a gente fica, né, com o pôr do sol, com o nascer do sol, alguma coisa nesse sentido, passa a imagem como se o salmista estivesse refletindo durante a noite, olhando a lua e as estrelas e a natureza, pensando em tudo que Deus criou e como Deus criou, e ele então chega ao ponto de perguntar: e o que é o homem, na verdade, diante de tudo isso que Deus fez? O que é o homem para que o Senhor visite a ele, para que o Senhor se dê a conhecer a ele?
E ele olha a lua e as estrelas e não o seu cachorro ou o seu gato, porque ele não tem o menor acesso à lua e às estrelas. Hoje em dia, a gente ainda, né, tem as viagens espaciais, tem os satélites que mandam, o pessoal vive estudando lá fora, recebendo foto, mandando naves e tudo mais, e construindo foguetes, mas ainda assim o homem está muito atrás de tudo isso que representa o universo e seu conhecimento em sua totalidade. Na verdade, a gente está muito atrás até sobre muitas das coisas que acontecem ainda na Terra, na natureza. Sobre o fundo do mar e as espécies todas que ainda são encontradas de seres vivos, né? Insetos e mamíferos e tudo, né? E o salmista então chega a pensar nisso. O que é o homem diante de tudo isso? Por que Deus vai tratar o homem de maneira diferente? Porque o homem vai ser coroado de honra e Deus vai dar o acesso a tudo isso, a toda a natureza. Por que o homem vai fazer isso? Veja, meus irmãos, que isso é uma pergunta que os filósofos fazem, né? Quem somos nós? Para onde vamos? De onde viemos? Aqui já tem um entendimento grandioso de que o Sol e os astros, eles não são deuses, mas eles são obras de um Deus. Percebe como diminui? Quando você pensa, como se tinha antes nas religiões, de que existe um Deus que rege o Sol, existe o Deus Sol, existe o Deus Lua, existe o Deus Mar, ou existe um Deus que cuida de cada coisa, mas o nosso Deus é um Deus que criou todas essas coisas, rege todas essas coisas, formou todas essas coisas, na visão do salmista, com a ponta dos dedos, com cuidado, como um artesão. Como Gênesis descreve, de fato, simplesmente no falar. Em um dia as coisas vieram a existir. Então, tudo que é grande demais para a gente acaba se tornando pequeno diante desse Deus, que é infinitamente maior do que todos os outros, do que tudo que se pode imaginar. Porque você achar o universo uma coisa enorme e você pensar que um ser criou esse universo, perto desse ser, o universo perde totalmente seu valor. Porque Deus se torna muito maior ao criar o universo inteiro e todas as suas complexidades, sejam mais ínfimas que nós e até superiores a nós, e Deus está acima de tudo isso, regendo tudo isso. O salmista então, ele lança essa pergunta e começa a reflexão. O que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Ele continua contemplando nesse pensamento. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Como assim menor do que Deus? Como é que pode o ser humano ser um pouco menor do que Deus? Deus é muito maior do que eu, né? Como isso se aplica? Como isso se torna verdade? Nós somos como Deus? Não, entenda do que o salmista está falando. Ele está falando sobre governo das coisas. Deus criou as coisas e Deus governa todas as coisas. Ele dá força aos fracos. E o Senhor colocou sobre toda a sua criação alguém para reger. De forma que o homem não é o dono, mas é o gerente. Ele é aquele que cuida de todas as coisas. Quem foi esse que ele colocou para gerenciar tudo? Foi o ser humano. Adão. Foi o ser humano. Então, no grau de hierarquia da natureza, do controle da natureza, o ser humano, sim, está apenas um grau abaixo do que Deus. Entendem? Ele não está dizendo... Oi? Tá bugando. Isso. Entendeu? Certo? É isso. Ele não está falando que nós somos um pouco menor do que Deus no sentido de poder. Deus é infinito, né? Onipresente, ele está em todas as coisas, preenche todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele é eterno, atemporal. Ele, né? Tudo nele é infinito. Nós não passamos nem perto disso, né? Mas quando nós centramos no que o texto está dizendo, ele está falando sobre governo, sobre cuidar das coisas, liderança. E nessa hierarquia, o ser humano está
abaixo do que Deus. Deus é o dono, Deus fez e disse a Adão: disponha disso tudo, né? Cuide do jardim, multiplique-se, né, com a sua companheira, cuide, cultive, ele deve então cuidar de todas as coisas, certo? Então, nesse sentido, o ser humano ele é um pouco menor do que Deus, de glória e honra o coroaste. Então ele vai falar também dos locais, deste-lhe domínio sobre, versículo 6, deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão, e sobre os seus pés lhe puseste tudo, né? Ovelhas e bois todos, se referindo a animais domésticos, e também os animais do campo, se referindo a animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ou seja, tudo o que há na terra, o que há no céu e o que há no mar. Ele no início também falou sobre o céu ser, pois expuseste nos céus a tua majestade, quando ele fala de astros, né? E que o céu, na verdade, não pode conter o Senhor. A Bíblia também o diz. Então, o ser humano ele tem essa regência sobre toda a natureza, inclusive tudo. Veja que, por mais que a gente pense, existe algum bicho que não tema o ser humano? O ser humano, por mais que a gente não tenha presas, unhas, chifres, né, a gente consegue dominar tudo. A gente cria manadas de bicho. O pessoal está na Índia aí montando elefante. Tem circos, parque aquático, com baleias, golfinhos. Aprisionamos, né, e colocamos em exposição, em zoológico, falando no plural, porque ser humano, tá? Faz isso, né? Coloca leões, tigres, ursos. Ou seja, tudo isso, todos esses animais que a gente não ganha deles no tapa, né? Mas ainda assim a gente tem domínio sobre eles para fazer o que a gente quiser. Para ter rebanhos, para cultivar, para criar, ter os animais dentro de casa, os animais domésticos, né? A gente usa deles como a gente quer. A gente tem o poder dado por Deus mesmo de fazer uma espécie entrar em extinção ou preservar essa espécie. A gente tem o poder de devastar todo o planeta e sua vegetação, ou plantar tudo e cultivar determinado tipo de alimento, determinado tipo de planta. A gente consegue fazer tudo isso e fazer que locais onde não tem determinado tipo de fruta, determinado tipo de vegetação, conseguimos transpor e fazer com que cultive, criar novas formas. Tem estufas e outros simular ambientes onde pode-se criar determinada espécie de animal, determinada espécie de planta. Animais que são mais fortes do que nós não temos o controle sobre eles, do que eles podem fazer, né? A gente não ganha com eles numa luta, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda assim, na gente tem uma consciência de preservação. Por mais que seja ruim o ser humano, né? Não precisa ser crente para isso. O ser humano tem isso, dessa responsabilidade, esse senso de responsabilidade e dever sobre cuidar da natureza, de como fazer tudo isso, né? Nós conseguimos manipular ela ao nosso bel prazer, porque em nós foi dado, para a gente foi dado realmente esse poder da parte do Senhor. Perceba que esse texto também, meus irmãos, ele nos lembra muito Gênesis. E por isso que também falou de Adão. Porque, de fato, quando a gente vê aqui tudo que está sendo colocado, ele faz referência a Gênesis. Ele fala da criação, de como Deus criou todas as coisas. Ele fala que o ser humano ele é um pouco menor do que Deus. E aí o que Maria falou está perfeito. É exatamente isso. O ser humano foi a única coisa de toda a criação que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nada mais. Nada mais foi feito à imagem e semelhança de Deus. Apenas o ser humano. E sobre o ser humano foi confiada toda essa criação para que ele pudesse governar. Então, nós temos em Gênesis capítulo 1 toda essa descrição, muito mais detalhada, tá? Mas temos essa descrição das coisas sendo criadas, o ser humano sendo criado à imagem e semelhança do Senhor, ou seja, ele é parecido, nós somos parecidos com ele, com o Senhor. Embora o pecado tenha
nublado essa imagem e semelhança que nós carregamos, mas ainda assim nós temos sim essa imagem e semelhança na nossa essência. Então, o governo de todas as coisas está ali e também, assim, quando a gente pensa no governo, claro, a gente tem governos maus e governos bons. A gente, como eu disse, a gente pode ter o poder de preservar o poder de extinguir, né? E aí cabe a nós, claro, cuidar. Quando fala de colocar a criação debaixo dos pés do ser humano, mostra que nós temos, de fato, poder para acabar com tudo. Mas também temos poder para preservar tudo isso. Claro que o que Deus quer é que a gente preserve, né? Ele ama a sua criação. Como eu disse no início, esse texto e outros, né? Ele se refere a Cristo. São orações feitas a Deus, a Cristo como Rei. Ele é feito também por Cristo. Hebreus 2, versículo 5 e até o versículo 8. Achou ali? Então eu vou ler por ali, que é mais rápido. Vamos ler ali. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres. Ou seja, está se referindo ao salmo que nós estamos estudando. Ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que anjos. Perceba que ele não usou a linguagem Deus, porque em Hebreus ele está falando a respeito de Cristo, tá? Todo esse texto é se referindo a Cristo e falando que Cristo, argumentando que Cristo não é um anjo, mas na verdade ele está acima dos anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Acabou? Vamos continuar. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Por que menor que os anjos? Porque ele se fez carne, né? Se fez como nós, deixou a sua glória. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então perceba que o autor de Hebreus está dizendo é que o texto aqui lido, ele cita bastante o texto do Salmo 8, se refere a Cristo. Em sua última análise, se refere a Cristo. Vimos que se refere a gente. Quando fala de Adão, se refere a gente. A gente tem esse mesmo sentimento. Às vezes a gente vê coisas da criação e vislumbra tudo isso e acha maravilhoso e dá glória a Deus por tudo isso. Aqui o salmista faz exatamente a mesma coisa e se pergunta por que Deus trata o homem diferente. Ele age com o homem de maneira diferente. Cristo também está aqui, em última análise, e também pode ser a primeira análise, na verdade, se refere a Cristo, porque a Cristo foi sujeito a todas as coisas. Quando ele venceu a morte, quando ele ressuscitou, todas as coisas ele conquistou de volta. Que o primeiro Adão jogou fora, porque Deus criou Adão e fez Adão sujeitar todas as coisas. Adão pecou, Adão rejeitou aquilo que Deus deu, quando ele pecou e deu ouvidos à serpente. O segundo Adão, Cristo, vindo à mesma maneira de Adão, sem defeito, perfeito, ele venceu e por mérito próprio conquistou de volta para si todas as coisas, de forma que Cristo é descrito aqui mais perfeitamente. Ele é aquele que de fato foi feito um pouco menor do que Deus, apenas no sentido, não que ele não seja o próprio Deus, mas que ele é o próprio Deus, mas feito um pouco menor do que Deus, porque ele se fez homem. E ele viveu, morreu, ressuscitou, vencendo tudo, e todas as coisas estão sujeitas a ele.
totalmente diferente da gente. Percebe que, em última análise, é Cristo de quem está sendo falado o Salmo. A Cristo foi sujeitado todas as coisas. Cristo é aquele detentor de todas as coisas, herdeiro de todas as coisas, pelos seus próprios méritos. Cristo também, por sua vida aqui, ele é aquele bebê de quem o Senhor suscitou o perfeito louvor. Porque o perfeito louvor vem de lábios puros. E por mais que isso se aplique a mim também, mas quem é que de fato é puro, viveu puro, ser humano puro? Não existiu esse. Apenas Cristo. E até Adão. Adão não foi feito bebê. Então, se refere unicamente a Cristo. Perceba que então o Salmo, em última instância e também em primeira instância, ele se refere a Cristo. Traz sim significado para a gente, claro, porque nós somos filhos de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a todos nós que estamos rendidos a Cristo, filiados a Cristo, existe a responsabilidade de viver como Cristo. Inclusive, a gente fica muito na parte espiritual, mas dentro da parte espiritual está a parte da nossa realidade física e também de cuidado da natureza que Deus criou, como regentes da criação, de preservar, de amar. E isso não se refere apenas a bosques e florestas, tá? Nossas cidades, limpeza de nossa cidade, cuidado com o nosso próximo, um trabalho esmerado. Tudo isso, né, de consciência social adequada àquele que rege a criação. Porque Cristo é esse dono e regente da criação. E nós somos seus agentes, ministros aqui na terra. Então devemos andar como ele. E é assim que esse salmo nos instrui, que nós podemos ser esses governantes que têm a criação debaixo dos seus pés, podemos agir de duas maneiras. Como tiranos fortes que resistem a Cristo, porque ele é dono de todas as coisas, ou como bebês filiados ao Senhor, de quem ele suscita a força e deles tira o perfeito louvor. É isso que o Salmo nos ensina. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Vamos ainda entoar